noite. 2 anos atrás, a Caixa Econômica Federal, um banco público, se tornou sócia de um banco privado. Pouco depois, descobriu-se que esse banco, o Pan-Americano, na época, uma das empresas do Grupo Silvio Santos, estava quebrado. As explicações para o uso do seu, do meu, do nosso dinheiro em um mau negócio não satisfizeram um desembargador paulista que cobra na justiça esclarecimentos sobre o caso. Veja agora outros destaques desta segunda-feira. A partir de hoje, planos de saúde terão novos prazos de marcação de consulta. O ex-juiz de futebol e comandante de batalhão da PM no Rio é preso, acusado de corrupção e associação ao tráfico. Liminar do Supremo tira poderes do Conselho Nacional de Justiça na investigação de juízes. O povo se desespera ao saber da morte do ditador da Coreia do Norte, Kim Jong-il. Imprensa espanhola diz que Neymar pediu para jogar no Barcelona. Os nossos convidados de hoje são o historiador e professor da Universidade Federal de São Carlos, Marco Antônio Villa, e o advogado e ex-deputado federal por São Paulo, Ayrton Soares. Mande a sua pergunta aos nossos comentaristas através do Twitter e do site do Jornal da Cultura na internet. Faz 2 anos desde que a Caixa Econômica Federal se envolveu em um negócio controverso. A compra de parte do Banco Pan-Americano, na época, uma das empresas do Grupo Silvio Santos. O negócio e o rombo bilionário descoberto depois são alvo de uma ação popular na Justiça. Se você não lembra como aconteceu essa operação, o Jornal da Cultura explica. Foi o interesse em diversificar as operações e ampliar a carteira de clientes que motivou a compra do Pan-Americano pela Caixa Econômica Federal. Na época, a Caixa desembolsou 739 milhões de reais, o que correspondia a 36,5% das ações do banco. Mas, em novembro de 2010, o próprio Pan-Americano informou ao Banco Central que suas operações não eram lucrativas. Os responsáveis pelo banco haviam contabilizado carteiras de crédito vendidas para outras instituições como receitas. Em outras palavras, os balanços financeiros não refletiam a verdadeira situação do Pan-Americano e o banco não tinha condições de honrar as dívidas. Uma consultoria externa constatou um rombo de 2 bilhões e 500 milhões de reais. O Fundo Garantidor de Crédito, criado para impedir problemas de caixa nas instituições financeiras, fez um aporte para cobrir o prejuízo. E o Grupo Silvio Santos deu todas as empresas como garantia. A situação só se normalizou em janeiro deste ano, quando o banco de investimentos BTG Pactual comprou do empresário Silvio Santos 37,6% das ações, por um preço bem menor que o pago pela Caixa, 450 milhões de reais. Assim, passou a ser o controlador do Pan-Americano. O BTG não assumiu as dívidas de Silvio Santos, que saiu do negócio, segundo suas próprias palavras, sem ter lucros nem prejuízos. No mês seguinte, uma auditoria interna revelou que o prejuízo era bem maior, 4 bilhões e 300 milhões de reais. Uma ação popular movida por um desembargador de São Paulo cobra explicações sobre o salvamento do Banco Pan-Americano e tenta recuperar o prejuízo aos cofres públicos, estimado em mais de 600 milhões de reais. As dúvidas em torno do salvamento do Banco Pan-Americano fizeram a Polícia Federal entrar no caso. O processo corre em segredo de justiça, mas durante a investigação foram encontrados e-mails entre ex-diretores que poderiam revelar um esquema de bonificação fraudulento para os cargos de chefia do banco. As contas seriam maquiadas para os administradores receberem rendimentos cada vez maiores. Também surgiram indícios de que a Caixa conheceria a verdadeira situação do Pan-Americano antes dele ser vendido. A ação popular do desembargador Walter do Amaral busca esclarecer a responsabilidade de integrantes do alto escalão do governo no salvamento do Banco Pan-Americano. A denúncia envolve diretamente a ex-presidente da Caixa, Maria Fernanda Coelho, o presidente do Banco Central, Alexandre Tobini, o ministro da Fazenda, Guido Mantega, além do empresário Silvio Santos. A ação pede acesso aos documentos que autorizaram a operação, mas até agora a Justiça negou o pedido.
Na denúncia, o desembargador sustenta que o prejuízo para os cofres públicos foi de pelo menos 642 milhões e 800 mil reais. Ao invés de botar a Caixa Econômica Federal, que é uma instituição que pertence ao povo brasileiro, numa aventura, por que não se cumpriu a Lei 6.024 e decretou a liquidação extrajudicial do Banco Pan-Americano? A Comissão de Fiscalização e Controle da Câmara dos Deputados aprovou um convite para que a diretoria da Caixa preste esclarecimentos sobre a operação no Congresso Nacional. Pairam enormes suspeições de que, além de fraudulenta, essa operação tenha tido influências de pessoas do governo, com conhecimento prévio antes da operação de salvamento do Pan-Americano. A Caixa Econômica Federal e o Banco Central não sabiam da existência de problemas. Contrataram uma auditoria e essa auditoria auditou errado o Banco Pan-Americano. Ela que deve respostas, na minha opinião, deveria inclusive responder objetivamente pelo prejuízo causado. O Banco Fator, contratado pela Caixa para coordenar o processo de avaliação do Pan-Americano, afirma que as informações entregues pela diretoria do banco estavam de acordo com os dados do balanço auditado. A KPMG, contratada para analisar os dados, alega que os limites do trabalho e as informações disponíveis não permitiram detectar irregularidades. A Caixa informa que soube das inconsistências contábeis apenas 2 meses depois da aquisição de 36% do Banco Pan-Americano e não comenta o processo porque ele corre em segredo de justiça. Essa é a mesma justificativa do BTG Pactual, que também tem participação no banco, do próprio Pan-Americano, do Grupo Silvio Santos e também do Ministério da Fazenda. Então, pelo que eu entendi de tudo que a gente apurou, o problema é dessas auditorias que trabalharam muito mal. Eu gostei da expressão inconsistência contábil. Quer dizer, fraude tem outro nome, né? Inconsistência contábil que foi dito aí. Essas auditorias é caso grave. Se o Brasil fosse uma república realmente séria, elas seriam sancionadas imediatamente, né? Até pelo Conselho Regional, porque há um Conselho Regional em todos os estados, é um Conselho Federal que cuida disso. Tá? E é estranho o silêncio desses conselhos nesse caso. As auditorias foram mal feitas, pode ter outros interesses aí que teria de ser analisado pela Justiça, e muito estranho que inicialmente o animador e dono do SBT, Silvio Santos, ia perder todos os bens. A primeira, quando começou o caso, ele entregava tudo e correspondia a 2 bilhões, tal, menos de metade da dívida, tal. Subitamente foi feito um acerto em que ele não perdeu nada, a não ser o banco, que não valia mais nada, porque era um banco falido. Então é um caso muito sério, porque isso coincidiu com a eleição presidencial de 2010 também. Então é muito grave. E uma última questão, a Caixa Econômica Federal, as diretorias estão brigando agora por outra razão. E a briga entre PT e PMDB. E é muito estranho, diz que agora por R$1 bilhão é uma briga para dirigir o fundo. Portanto, a Caixa merece um olhar cuidadoso do cidadão e do Congresso Nacional. Eu acho que tem que ser analisado o trabalho realizado por essas auditorias e o que já se apurou sobre o comportamento dos diretores do banco. Estelionatários. Milhões e milhões de dólares extraídos do banco, dirigidos para os seus interesses. E é muito suspeito que essas auditorias produzam um resultado que deixe o banco numa situação tranquila. Agora, o que me pergunta é o seguinte, o Banco Central não teria condições de ter essas informações? O Banco Central do Brasil... Com mais segurança. Com mais segurança. Não é que o Banco Central controla toda a movimentação dos bancos? Então, eu fico realmente preocupado com essa investigação. Eu acho que o desembargador... Isso demora muito, Isso demora. Uma ação popular... Olha, nossos netos só que verão, é isso? Vamos lembrar Essa é a que minha a pergunta. ação popular proposta pelo mesmo desembargador, que não era à época nem juiz, Walter do Amaral, que depois se transformou num bom juiz e num excelente desembargador, ela levou Paulo Maluf até agora 30 anos. Nossa. Não é? Então, acho que talvez alguém vai tomar conhecimento do resultado, se não houver uma prescrição intercorrente. Mudando de lugar no globo, os norte-coreanos prestam homenagem ao líder comunista Kim Jong-il, que morreu no final de semana vítima de ataque cardíaco. A sucessão é vista com preocupação pelo mundo. A apresentadora da TV estatal anunciou sob lágrimas que o líder tinha morrido numa viagem de trem.
A comoção foi imediata. A estátua do fundador do país e pai de Kim Jong-il virou alvo de peregrinação. Kim Jong-il tinha 69 anos. Nos últimos 17, comandou o país com mãos de ferro, num regime baseado no culto à própria imagem. O filho mais novo, Kim Jong-un, é o sucessor. A China enviou condolências. Japão, Taiwan e Estados Unidos prometeram monitorar. A Europa pediu democracia e o fim do programa nuclear. O país já realizou 2 testes nucleares. A Coreia do Sul colocou os militares em alerta e acusou o vizinho do norte de testar um míssil após a morte do líder. No fim de semana aí, hoje, principalmente, eu fiquei acompanhando as imagens que foram liberadas pela TV estatal lá da Coreia. E algumas a gente repete aqui no Jornal da Cultura. E eu gostaria de perguntar para você, Vila, que é historiador. Foram imagens, como a gente está dizendo aqui, liberadas pela TV estatal. Essas pessoas chorando, é uma manifestação que faz parte da cultura dos norte-coreanos? Ou porque parecia ensaiado ali, todo mundo chorando junto e tal. É assim, um lamento? Me parece que não. Seria cômico se não fosse trágico. É bom lembrar que é uma ditadura que vem desde 45. Depois teve uma guerra naquela península de 50 a 53, com milhões de mortes, a Guerra da Coreia, né, que marcou o período pós-Segunda Guerra Mundial. Aí ficou claramente dividida a península em 2 partes, Coreia do Norte e Coreia do Sul. Essa ditadura passou de pai para filho e agora passou para o neto. Né? É uma ditadura supostamente socialista, na verdade dominada pela família, e que tudo aquilo que a gente viu falar sobre tirania, sobre ditaduras no mundo, acho que nada se iguala à Coreia do Norte e do controle absoluto que eles têm da vida do cidadão. É um país que tem fome constante, vez por outra saem notícias que 100, 200 mil morreram de fome e, paradoxalmente, tem um arsenal atômico que é um elemento de tensão ali naquela região da Ásia e tal. Agora, toda ditadura, as notícias são falsas, né? Ele já tinha morrido no sábado, saiu a notícia no domingo, as pessoas ensaiam que choram. Agora, o duro é que essa ditadura, volta a dizer, tem um arsenal que ela está vinculada, inclusive, com grupos terroristas. É muito perigosa a situação da Coreia do Norte. Eu não acho que aquilo lá seja uma farsa. Sabe por quê? Porque é um processo de identificação do governante, nesse caso, como se fosse um deus. Eu vi quantas pessoas eu vi chorando na rua com a morte de Tancredo Neves, que nunca fez culto de personalidade. Choravam, porque sentiam que tem perdido um grande líder. Esse povo sempre foi doutrinado, eles sempre não têm outros referenciais. As informações que chegam a eles são só aquelas que se permitem. Eles não têm outras informações de lugar nenhum. Ninguém fala que o cidadão não presta, que é desonesto, que mata, que massacra, que faz. Então, ele tem aquela imagem do homem bom, que faz bem para o povo. E as pessoas choram. Pode ser que haja alguma coisa orquestrada, mas eu até admito que ele tenha criado um culto de personalidade tão grande que leve a esse desespero coletivo. Nesta semana, o Jornal da Cultura exibe uma nova série de depoimentos. Devo, não nego. O objetivo é compartilhar as experiências de quem virou refém do cartão de crédito, cheque especial, pré-datado e fazer aí um alerta contra as armadilhas do crédito fácil. No meu caso, eu comprei a crédito, mas perdi o emprego, fui desempregado e a situação ficou insustentável. E tentei conseguir um emprego, não consegui, e os carnês foram vencendo, resultado. Caí fiquei inadimplente e agora estou tentando limpar meu nome. A seguir, Síria autoriza observadores da Liga Árabe a entrarem no país. E veja também, oficial da PM, que já foi árbitro de futebol, é preso no Rio, acusado de tomar dinheiro de traficantes.